Yo, Hulk aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês 5 dicas para escrever aí a sua primeira web novel. E olha só, essas dicas aqui que eu tô passando para vocês, elas são dicas traduzidas de um outro escritor. Ele não escreve web novel, ele escreve novel, tá? E isso lá nos Estados Unidos. Eu estou falando, obviamente, do Brandon Sanderson. Existem algumas pessoas que não vão curtir o cara porque, enfim, não faço a menor ideia, mas ele é um noveleiro que escreve muito, e ele escreve em quantidade e ele escreve em qualidade também, assim, de certa forma. Eu não sou muito fã da escrita dele, mas o cara faz sucesso lá fora, então ele tem algumas dicas que podem estar aí nos ensinando. É tipo o Steven Hayes, ele faz sucesso, então ele tem uma dica aí que com certeza vai ajudar a gente em algo. E aqui o Brandon Sanderson, ele dá 5 dicas e eu vou estar traduzindo elas para vocês, ok? E obviamente comentando por cima a respeito delas, tá? Que se trata justamente de como que você pode estar iniciando a sua escrita. Lembrando que essas dicas em específico, elas se referem a um desafio mensal que ocorre, mensal não, um desafio anual que ocorre lá nos Estados Unidos. É tipo uma cultura deles lá, onde eles desafiam os escritores a escrever uma novel, um livro, né, de 50 mil palavras em um mês, sabe? E aí basicamente essas são as dicas, como que você pode estar se preparando para isso. Obviamente que possivelmente você não vai querer escrever 50 mil palavras em um mês, tá ligado? Eu não faço isso e eu duvido muito que você também vai querer fazer. Você tá provavelmente aqui pra aprender a escrever, né, a sua história. Mas de qualquer maneira, as dicas que ele passa ainda são muito válidas e por isso que eu tô comentando aqui com vocês, tá? É só pra vocês terem em mente que essas dicas, elas foram pensadas pra você fazer a sua web novel rápido. Mas ainda assim, elas são válidas pra quem quer fazer na moralzinha ali, um capítulo por semana e tal, não sei o que lá e pá. Beleza? Então bora lá, são 5 dicas. A primeira dica é a seguinte. A primeira dica que ele fala é pra você pegar emprestado uma estrutura. É muito complicado a gente começar uma história totalmente do zero, a gente criando nossa própria estrutura. Como assim? Vou citar aqui um tipo de estrutura. Um personagem, ele é convidado a ir para uma grande aventura, roubar um objeto perdido, só que de um cara muito pica, porque dessa forma ele tem que salvar o mundo. Pronto, acabei de criar uma estrutura. Criar uma estrutura assim, ela é sempre um pouquinho complicada, porque, tipo, eu acabei de dar uma estrutura aqui, a moda caralho, digamos assim, sabe? Tipo, tanto faz. Talvez você queira fazer algo mais romântico, mais interessante, cheio de metáfora, simbolismo, qualquer coisa do tipo, sabe? E pra isso você vai ter que pensar, gastar os seus neurônios pra criar ali a sua história. E assim, uma das dicas que o Brandon Sanderson, ele acaba dando pra nós, é justamente a gente pegar emprestado estruturas de outros cantos. Como assim? Por exemplo, Senhor dos Anéis. Qual é a estrutura do Senhor dos Anéis? Como que você pega a estrutura do Senhor dos Anéis? A gente sabe que ele segue a jornada do herói, né? Então, obviamente, tem essa estrutura. Mas do que ele tá falando sobre estrutura? Pra você copiar a jornada do herói? É pra você ver aquela história que você tanto gosta e copiar ela? Não, ele tá falando sobre estrutura. Então, como assim? Você pega aquela história que você curte e aí você tira os personagens. Aí você tira a história, você tira o mundo, você tira tudo. Você desmembra totalmente a história e deixa só o esqueleto. Isso é a estrutura. A história indo do ponto A até o ponto B. Entendeu? Deu pra entender? E dessa forma, aí você adiciona os seus personagens, aí você adiciona a sua história, a sua trama, o seu vilão, entendeu? O seu world building. E dessa maneira você pega emprestado a estrutura de uma história que tu curte e que tem a ver com a história que tu quer fazer. Muitos escritores de web novel, eles fazem isso, tá? Pra poder aprender realmente a escrever web novel. Pra gente escrever web novel, a gente tem que ler web novel. Isso é um fato. Então, o que eu faço? Eu quero escrever uma história que seja sobre realidade virtual. Eu vou ler o quê? Eu vou ler o que faz sucesso. E o que faz sucesso de web novel? LMS, Lendário Escultor do Luar. Então, você vai pegar Lendário Escultor do Luar e vai copiar? Não, você vai pegar, você vai ler e aí você vai pegar a estrutura da história, porque você vai pegar emprestado a estrutura da história. Como é que se pega emprestado a estrutura da história? Você tira o personagem, acrescenta os seus personagens. Você tira o mundo, acrescenta o seu mundo. Você tira os vilões, você acrescenta os seus vilões. E você vai tirando, até sobrar só a espinha, o esqueleto, a estrutura em si. E é essa estrutura que você pega emprestado pra sua web novel. Essa dica, ela é muito boa, tá? Porque não é plágio que a gente tá falando aqui. É aquela velha história de a arte não se cria, a arte se copia, sacou? Mas ainda assim é arte de qualquer maneira. Agora, um adendo aqui, tá bom? Isso é uma forma muito fácil de você criar uma estrutura pra sua história. Isso é um fato, tá? Mas eu não recomendo que toda a história que você for fazer, você
só faça dessa forma, que é pegando estruturas de outros lugares e adicionando na sua. Eu recomendo que você não fique refém desse tipo de coisa. O que significa ficar refém? É que você só vai conseguir fazer uma história se você pegar a estrutura de outra história que seja parecido. Não. Isso daqui é um método que vai facilitar você criar uma história a partir do zero, tá? Sem ter que criar aquele mundo, cada personagem, cada coisinha bonitinha e tal, cada estruturinha. Não, você se baseia em alguma história que funciona pra você, que você curta de verdade e que, bom, faça sentido, entendeu? Mas só não se vicie nisso. Não utilize isso pra todas as suas histórias, pra tudo que você for fazer na vida, não, tá ligado? Beleza, dica número 2. Comece a sua história com um monólogo. Aqui é uma dica dele bastante interessante que eu me peguei assim, tipo, caramba, começar a história com monólogo, mas eu não quero começar a minha história com primeira pessoa, tá ligado? Até que eu entendi o que foi que ele quis dizer. Começar a sua história com um monólogo não é necessariamente começar de fato a sua história com um monólogo, tá? Ali do personagem falando e tal, não sei o que. Não, é ele começar aquilo pra você. Então, a parada do monólogo que você tem que pensar é a seguinte: você vai escrever esse monólogo pra você. E como é que vai ser esse monólogo? Esse monólogo nada mais é do que você contando quem é o personagem pra você mesmo. É você descobrindo ali, como se você estivesse entrevistando o personagem. Eu particularmente faço muito isso, mesmo antes de saber sobre essa dica dele, sabe? Só que assim, eu faço em formato de roteiro mesmo, então pra mim isso funciona como roteiro. Talvez pra você isso funcione mesmo como o começo de uma história, ou talvez você pegue esse monólogo do personagem conversando com você, né? Tipo, você autor entrevistando seu personagem ali, talvez isso funcione como uma sinopse, um pedaço de tipo diário do personagem, alguma coisa do tipo, entende? Então a melhor maneira de você conhecer ali o seu personagem, inclusive, é dessa forma, inclusive não apenas do seu personagem, mas da sua história inteira, tá? Agora, a questão número 3 é justamente falando sobre personagem, e aí ele dá aquelas perguntinhas que você tem que fazer pra poder estruturar o seu personagem de uma forma legal, que é: o que é que o meu personagem deseja, o que é que ele precisa, como que essas duas coisas são diferentes e por que que eles não podem ter qualquer um desses, né? Então aqui a dica que ele dá é pra você conhecer os seus personagens ali realmente no íntimo, no cotidiano deles, descobrir o que é que eles de fato querem. São por meio dessas perguntas aqui, do que é que eles precisam, do que eles querem, como que eles não podem conseguir nenhuma dessas coisas, que você vai definindo ali a profundidade deles, entende? Existem diversas maneiras de você estar aprofundando o seu personagem. Tem um artigo inteiro falando só sobre isso, que é no Grimório do Escritor. Eu super recomendo que você dê uma olhada lá, entre no nosso blog e dê uma olhada lá, ok? Mas assim, uma das coisas que o Brandon Sanderson acaba falando é que seu personagem, o herói principal, né, o protagonista, ele é o centro ali da história. Então você não pode estar fazendo um personagem que é como? Um personagem que é foda por ser foda, sacou? Porque o cara foda por ser foda, ele é possível de fazer, mas você tem que tornar outras coisas interessantes. O personagem, ele não é interessante simplesmente pelo fato de que ele não tem conflito. O seu personagem, ele precisa de um conflito. Se ele não tem conflito, não tem história pra pessoa ler, não tem entretenimento, sacou? O que faz o seu leitor querer continuar lendo a história é se o seu personagem ele é colocado em situações que vão testar os limites dele. Isso daí é o chamado de conflito, tá bom? E assim, você quer fazer um personagem foda por ser foda porque, sei lá, você viu algum personagem de web novel que era assim, que era frio e calculista, que sempre se dava bem, e aí que de alguma forma você quer implementar isso. Mas será se realmente é assim? Será se ele não tinha nenhum tipo de conflito mesmo? Porque geralmente os personagens que não passam por conflitos, eles não são os personagens principais, por assim dizer. São ali os personagens em volta deles, né, do personagem principal, que torna a história mais relevante, o que é muito mais complicado, porque você tá desinteressando o seu personagem principal e tornando outros elementos interessantes, tipo o mundo mesmo, sabe? Como eu não li, mas provavelmente deve acontecer com Overlord, eu só vi um anime, tá ligado? O que é interessante em Overlord não é o personagem principal. Às vezes que ele aparece é quando a gente tá, esse daqui vai ser interessante, legal. Mas o que importa mesmo é o mundo. Então, um personagem foda por ser foda, você tem que preparar muito o mundo. Mas uma fórmula que eu acho interessante vocês estarem estudando é solo leveling. Solo leveling, o personagem ele não perde do começo ao fim, tá? Ele não perde. O personagem ele não tem nenhuma derrota do começo da história até o final. Fora ali um pouco do começo e fora o final, que realmente o final em si é uma derrota. Mas tudo bem. O que acontece é que em solo leveling, o protagonista principal ele não perde do começo ao final, mas é o seguinte, ele quase perde.
perde, entendeu? E é justamente esse quase que torna a história tão interessante pros leitores, porque você vai ler e pensa, putz, mas agora ele vai perder. Putz, mas agora ele vai perder. Não, mas agora ele não perdeu em nenhuma batalha. Ele tá já chegando no final da história e tu tá pensando que ele vai perder. Por quê? Porque ele tem um poder, aí do nada o oponente dele tem um poder maior ainda, e aí ele tem um outro poder e todo mundo vai escalando assim. Parece Dragon Ball Z, tá ligado? Olha aí o valor do Dragon Ball Z. Com exceção de que no Dragon Ball Z, de fato, o Goku ele acaba perdendo algumas vezes, né? Mas enfim, o Solo Leveling, ele te dá essa impressão de que o personagem vai perder. Mas não, ele não vai perder. A dica número 4 é: escolha o seu tipo de progresso, tá bom? Existem diversos tipos de progressos e geralmente em web novel só existe um, que é o da aventura em si, tá? Que é, por exemplo, o cultivo do personagem, ele tá cada vez, ele tá aumentando o nível dele, ou dele tá chegando em reinos diferentes e se aproximando do reino do céu, como por exemplo acontece lá, não sei o que, dos 9 reinos, né? Eu suponho que ele vai aumentando de reino. Eu nunca li essa história, mas pelo título ela já dá a entender o que aqui já dá a entender, sacou? Enfim, o que é que quer dizer esse tipo de progresso? Essa história, ela precisa de um progresso. Ela precisa mostrar pro leitor que está acontecendo o progresso. E quanto mais descarado for isso, mais o seu leitor ele vai curtir. Por que é que você vê que esse sistema ele funciona tanto em web novel? Porque é uma maneira de mostrar o progresso do personagem da forma mais descarada possível, que é por meio de nível. Então em um capítulo ele tá com nível 1, no próximo capítulo ele tá com nível 2. E dessa forma você vai mostrando que há algum tipo de progresso ali. Vamos supor que ele não fica mais forte, porque da diferença do 1 pro 2. Mas tá tendo algum tipo de progresso ali, sabe? Então é esse progresso que você tem que mostrar, escancarar na cara do seu leitor que tá acontecendo, de que tá acontecendo algum progresso. Vamos supor que a sua história ela não seja sobre sistema, ela é mais pé no chão, ela é mistério. Como que você vai mostrar progresso em um mistério? Simples, é só você dando um quebra-cabeça a mais, entendeu? Você, na hora de montar o mistério, eu suponho que no final você vai revelar o que é que se trata, o mistério e tal, não sei o que, da investigação que aconteceu. Então é só você dando mais um quebra-cabeça, mais um mistério aparecendo. Ele solucionando o mistério passado, mas com um novo mistério aparecendo agora. Isso é muito comum, você vai ver em Harry Potter e tudo mais. Eu tô falando de livro porque minhas referências são muito mais livros do que web novel, mas em qualquer maneira é literatura, então funciona. Em web novel, mostrar o progresso é muito mais fácil, inclusive por meio de status, tá? Então eu super recomendo que na sua história tenha status. Se você não quiser colocar status, veja uma maneira de mostrar progresso na sua história, mas você tem que mostrar pro seu leitor: olha só, leitor, tá acontecendo progresso. Quando a história ela tá muito chata e a galera vai, sabe, dropando, é porque não tá vendo progresso na história, sacou? Tipo, não tá acontecendo nada, é só uma aventura, entendeu? Você tem que mostrar que tá acontecendo alguma coisa, algum tipo de crescimento de personagem, de nível de poder, ele tá indo pra algum lugar. Por exemplo, qual é o progresso que Senhor dos Anéis faz? O progresso que o Senhor dos Anéis faz é mostrando lá no mapinha que tem no livro: olha só, eles estão aqui, lá na Hobbitlândia, eu esqueci onde é que fica, e eles vão cruzando o mapa até chegar lá, né, na montanha do Saruman, o nome dele? Não é Saruman não, é Sauron, lá na montanha do Sauron, sacou? E aí você vai acompanhando a trajetória deles, é um progresso geográfico. Qual é o seu tipo de progresso? Descubra isso e na hora que você for colocar pro leitor, mostre que tá acontecendo um progresso, tá bom? Porque aí o seu leitor vai ficar: ok, a história ela tá indo pra frente, ela não tá aqui no boi-maria, entendeu? E o último conselho, o quinto e último conselho, é pra você preparar sua mente antes de começar a sua história. Aqui ele vai falar especificamente nessa dica sobre você preparar a sua mente pra escrever uma história em um mês. Mas como provavelmente esse não vai ser o seu caso, no caso, essa dica aqui ela se torna muito mais uma dica extra, tá? Mas enfim, aqui eu vou falar mais a minha opinião. Se preparar é muito importante, tá, gente? Você tem que preparar o seu tempo, o seu terreno, para que você tenha tempo e arranje um tempo necessário na hora de você escrever. Tem gente que infelizmente não pode escrever na minha frequência, eu escrevo todos os dias, tá? Mas inclusive isso começou a comer muito meu tempo e me matar muito no sentido de tédio mesmo e no sentido psicológico também. Então eu estabeleci um cronograma para mim que funciona para mim, eu consigo escrever praticamente todo dia, ainda assim tendo uma produtividade bastante interessante com relação à escrita e que não atrapalha nada no meu dia, que no caso é escrevendo de segunda a sexta. E aí nos dias de sábado e domingo eu tiro folga e não escrevo nada. Ou eu escrevo, mas escrevo muito pouco. Eu não tenho obrigação de escrever no sábado e domingo. Então você tira um tempo pra você escrever também, tá? Se prepara a sua mente mesmo, prepara o seu cronograma aí. Se você estuda, se você faz faculdade, vai ser muito complicado de você estar escrevendo. Então é importante
importante você estabelecer horários que funcionam pra você. Pensa assim, pô, esse dia da semana eu posso escrever, porque eu posso aqui, sei lá, 2 horas aqui do meu dia pra dar uma escritinha e tal e bacanudo, entendeu? O importante é que você escreva com regularidade pra continuar mantendo o progresso na sua história, tá? Nem que seja um capítulo por mês, nem que seja um capítulo por semana ali, um capítulo quinzenal também funciona. O importante é que você de fato escreva, tá? E que, enfim, você acabe aí alcançando muitos leitores por meio da sua criatividade. Isso também é muito importante. Seria muito triste se o mundo não conhecesse a sua história. Muito bem? Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu agradeço e, bom, eu vou ficando por aqui. Teve muitos aqui agora. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso. Entra no nosso Discord, tem o nosso blog com vários outros artigos e é nóis. Valeu, falou e até mais.